Olá, amigos e amigas. Quero compartilhar com vocês a palavra deste dia. Hoje, primeiro dia após a Páscoa, segunda-feira. Dias muito intensos para os discípulos de Jesus, não foram? Dias em que o vento soprou e mudou de direção muitas vezes. O rumo da história da vida deles mudou de direção por algumas vezes. Na perspectiva deles, é claro, não na perspectiva de Deus. Para Deus, a realidade do propósito que ele tinha com Jesus foi cumprido integralmente. Jesus havia sido enviado para resgatar a humanidade das trevas e do mal, libertar a humanidade do peso opressor do pecado e da morte. Disso fazia parte o sacrifício da sua vida, sua morte e posterior ressurreição. Na perspectiva de Deus, portanto, tudo estava claro, muito claro. Olhando do alto, é assim que tinha que ser. Olhando de baixo, contudo, os discípulos tiveram muitas dúvidas, muita dificuldade de enxergar o porquê de todas aquelas coisas. Isso porque a visão humana é limitada. Ela é plana, é rasteira. Não conseguimos enxergar as coisas como Deus as enxerga. Porque Deus as vê do alto. E por isso, muitas vezes, nós não entendemos o porquê das coisas. Não conseguimos enxergar o quadro completo. Assim diz o profeta: os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, assim diz o Senhor. Porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem antes cumprir o seu propósito, de regar a terra, de fazer produzir, fazer brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim também será a minha palavra, diz o Senhor. Palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Ela fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, todos e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a murta. Em lugar da sarça crescerá a faia. E o que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará, diz Isaías 55. É bem provável que os discípulos já estavam pensando no que fariam depois daquele sábado, do dia do descanso, quando o domingo chegasse, voltar para Galiléia, voltar para o comércio de pescados, Mateus talvez pensando em voltar para a coletoria. O que cada um faria passada a Páscoa? Contudo, no domingo tiveram um encontro com o ressurreto. Foi extraordinário encontrar Jesus vivo diante deles, falando com eles, podendo ser tocado, podendo ser ouvido. Talvez se não fosse isso, não acreditariam. Mas ali estava ele, vivo, ressurreto. E isso mudou as suas vidas para sempre. Definitivamente, isso mudou as suas vidas. Nenhum deles foi o mesmo dali em diante. E esta boa nova, que deu sentido a tudo aquilo que eles haviam passado, merecia ser compartilhada, merecia ser dividida com o mundo inteiro. E assim eles saem, mundo afora, cheios de gratidão, cheios de alegria, testemunhar essa grande boa nova que Jesus está vivo e reina. Que a mensagem que ele trouxe faz todo sentido para toda a humanidade. Irmãos e irmãs, quando as dúvidas nos assaltarem, quando ficarmos rodeados de perguntas,
quando tantas notícias ruins chegam até nós, quando parece que ninguém entende de mais nada e que não haverá respostas, precisamos confiar naquele que vê as coisas lá do alto, naquele que dá sentido a tudo, mesmo em meio a uma pandemia que traz tantas incertezas. Confiemos nele, afinal ele venceu e na Páscoa nos mostrou que é vitorioso sobre a maior das pandemias causada pelo nosso pecado, que condenou a humanidade inteira à morte. Jesus nos libertou dos seus efeitos e nos agraciou com a vida eterna. E enquanto estivermos nesta jornada, façamos o exercício que o Salmo 103, qual eu convido vocês para lerem hoje, nos convida a fazer. Ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Deus é grande, Deus tem nos agraciado com muitas coisas. Ele é digno do nosso louvor. Por isso, hoje queremos lembrar das coisas que nós podemos enumerar para agradecer, para bendizer a Deus, para louvar ao seu santo nome e dar graças por cada uma destas coisas. Digno é o Cordeiro de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Portanto, vamos adorá-lo. Que ele nos guarde na sua graça e no seu poder. Amém.